Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho de Hipona, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 195 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita por Padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no capítulo 15, que narra a vida do santo de fevereiro a outubro de 1733. Primeira missão em Orbetelo. Apesar da debilidade do corpo, entregava-se o infatigável apóstolo ao trabalho com todo o ardor de seu zelo. Suas missões, assinaladas sempre por grandes prodígios, atraíam a atenção pública. À porfia, reclamavam-no os senhores bispos para suas dioceses. O cardeal Altieri foi um dos primeiros a chamá-lo para pregar em Orbetelo, de onde já se haviam dissipado os temores da guerra, pois a armada espanhola tomara a direção da África para combater os infiéis. Paulo, que amava de coração aquele povo, aceitou a incumbência. A cidade toda exultou de alegria por desejar ardentemente ouvir a palavra do heróico pai dos empestados. Paulo e João Batista deram início à missão no mês de fevereiro de 1733. Ricos e pobres, oficiais e soldados da guarnição, todos o ouviam com muito recolhimento. Aqui tem uma nota informando que durou de 4 a 17 de fevereiro essa pregação, né? As mulheres de Orbetelo tinham o deplorável costume de vestir-se com pouca decência. Bradou o apóstolo com vigor contra esse abuso, e as leis da modéstia cristã foram respeitadas. Somente uma senhora francesa obstinou-se em não obedecer, colocando-se ostensivamente diante do púlpito para ser vista pelo pregador. Este, pacientemente, esperava que a luz divina abrisse, afinal, os olhos àquela mulher e ela reconhecesse a sua torpeza. Vendo, porém, desprezadas as admoestações, lançou sobre ela um daqueles olhares que refletem a indignação da divina justiça. Prodígio. O peito e os braços da impudente se tornaram, no momento, pretos como carvão. Horrorizou-se a infeliz e, não podendo retirar-se por causa da multidão, cobriu-se o melhor que pôde. No mesmo instante, a graça de Deus a iluminou e a converteu. Terminada a prática, humilde e arrependida, lançou-se aos pés do missionário, confessou-se e prometeu reparar os escândalos passados. Paulo, mais inclinado à misericórdia que à justiça, milagrosamente a curou. O prodígio abalou a cidade. A partir daí, as mulheres de Orbetelo foram admiráveis pela modéstia. Mais de 40 jovens, das mais distintas famílias, tornaram-se modelos de piedade e verdadeiras apóstolas, cujas palavras e exemplos incitavam as demais ao desprezo das vaidades mundanas e ao amor a Jesus crucificado. A miséria do corpo é a causa ordinária das misérias morais. Entre os pobres havia famílias que habitavam obscuros e asquerosos cortiços.
Pais e filhos viviam promiscuamente no mesmo recinto. Paulo pediu com insistência a causa daqueles infelizes, e os ricos moveram-se à compaixão. Numerosas famílias deixaram aquele estado de aviltamento. A missão estava para terminar. Não há que melhor nos dê uma ideia do céu que o término de uma missão. O júbilo das pessoas reconciliadas com Deus, a paz dos corações, a harmonia das famílias, os cânticos sagrados de triunfo e amor, o contentamento geral a transluzir em todos os semblantes. Esse, o espetáculo oferecido por Orbetelo. Prossegue a construção do retiro. Então, esse retiro durou 13 dias, né? De 4 a 17 de fevereiro de 1733. Prossegue a construção do reino. O santo missionário ia deixá-los. Nas últimas recomendações, falou-lhes da grande obra do Monte Argentário, interrompida por causa de seus pecados. Adorava o juízo divino e se submetia às disposições da providência. Abençoou o auditório desfeito em pranto e desceu do estrado. Todos se agruparam em seu redor, esforçando-se para lhe beijar a mão ou a capa. Com muito esforço, conseguiu libertar-se da multidão. À porta da cidade e até as margens do lago, esperavam-no os ministros reais, os oficiais do exército, todos os maiorais da cidade. Chamavam-no com o doce nome de pai, protestando-lhe os mais vivos sentimentos de afeto e submissão e prometendo-lhe, para muito breve, a construção do retiro. Paulo agradeceu comovido e subiu no barco, enquanto a multidão o seguia com os olhos e o coração. Fiéis à promessa, conseguiram os fundos necessários para os alicerces, obrigando-se às novas cotas à medida que se adiantassem os trabalhos. Paulo delineou a planta e iniciou-se a obra. O edifício devia formar um conjunto harmônico de tudo o que fosse necessário, mas em conformidade com a pobreza religiosa. Em 4 de março de 1733, em meio à entusiasta e comovida multidão de fiéis, colocou-se solenemente a primeira pedra. O santo estava ausente, incumbindo o padre João Batista da direção dos trabalhos. Fora pregar a quaresma em Piombino. Quaresma em Piombino. Na época em que nos encontramos, pela triste influência do século XVIII, tudo degenerara. As pregações quaresmais eram apenas vã e pomposa ostentação de frívola e presunçosa eloquência. Eloquência artificial que podia deslumbrar o povo, mas deixava as pessoas como as encontrava. O coração gélido, o espírito sem convicção, a vontade indiferente. Então aqui o nosso biógrafo nos dá uma ideia do século XVIII, já degenerado no meio católico, né? O século XVIII, que a gente já viu em vários outros encontros nossos, né? Então, essa degeneração, né? Tudo degenerara, né? Que o nosso autor fala, já era preparação, né? Para o que aconteceu no final do século, né? Que foi a Revolução Francesa. Então, os ideólogos da Revolução Francesa, né?
os tais filósofos, né? Os degenerados da Revolução Francesa, já encontrou um povo católico degenerado, né? O coração gélido, o espírito sem convicção, a vontade indiferente. Eis como o nosso autor, né, descreve o povo, né, em plena Itália, né? Em plena Itália, perto de Roma, né? Paulo detestava essas pregações tão contrárias à simplicidade evangélica e à eloquência dos santos padres. Nas regras, prescreveu aos missionários a eloquência apostólica. Devem pregar, assim nas cidades como nas aldeias, a Jesus crucificado, não com palavras que lisonjeiam a sabedoria humana, mas com as que revelam o Espírito e a virtude de Deus. Essa eloquência o nosso santo a possuía em grau eminente. Os habitantes de Piombino anelavam ouvi-lo de novo. Dom Ciane, bispo de Massa e Popolônia, pediu ao servo de Deus que lhes pregasse durante a quaresma. Essas pregações quaresmais, né? Elas eram tão importantes, né? Foram tão importantes na cristandade, né? No século XV, XVI, XVII, né? Nós vimos isso quando lemos a biografia de São Bernardino de Sena. São Vicente Ferrer também era um grande pregador quaresmal, né? Paulo aceitou, permanecendo, porém, sempre apóstolo. Ele costumava aurir sua eloquência nas chagas do Salvador. Subia ao púlpito, abrasado de amor, para comunicá-lo aos ouvintes. As fadigas comuns de uma missão não lhe satisfaziam o zelo. Pregou contemporaneamente retiro espiritual às religiosas de Santa Clara, com fruto excepcional. 5 daquelas religiosas, especialmente a irmã Querubina Bresciani, dirigida pelo servo de Deus por mais de 25 anos, entregaram-se generosamente ao divino amor, morrendo em odor de santidade. Aqui é citado uma carta aqui, no volume 1, né? Dizendo que dessa direção das irmãs, das religiosas de Santa Clara, né, chegaram até nós 36 cartas, que é o São Paulo falando sobre isso, né? A fonte do padre João Batista. Enquanto Paulo construía o templo interior nas pessoas, prosseguia-se o edifício do Monte Argentário. Lutava-se contra a escassez de água. O padre João Batista recorreu a Nosso Senhor, que faz brotar de seus tesouros mananciais de água viva. Animado de fé e certo do milagre, dirigiu-se com a cruz alçada ao bosque vizinho, seguido dos co-irmãos e dos operários. Deteve-se de repente, ajoelhou-se, orou por instantes e ordenou que cavassem ali. Aos primeiros golpes de picareta, jorrou límpido e abundante manancial. Conduzida por canos, a água serviu para a construção. Continua até os nossos dias a alimentar abundantemente 2 caixas. Uma dentro do convento para uso dos religiosos, outra na praça da igreja para os peregrinos. O favor divino incentivou sobremaneira os trabalhos. Quando o santo fundador regressou de Piombino, as paredes estavam bastante altas. Ficou satisfeitíssimo. Fruiu
por alguns dias, as doçuras da solidão, retornando logo à missão. Conversões admiráveis e portentosos milagres multiplicavam-se nas missões pregadas por Paulo da Cruz. As missões continuam. Em Satúrnia, antiga aldeia da diocese de Soana, embora o povo retornasse a Nosso Senhor, sangrava o coração do apóstolo pela penitência em favor de um pecador público, chefe de uma quadrilha de ladrões, temido por sua violência, rapinas e homicídios. Ademais, esse homem vivia em público concubinato. O mal parecia incurável em coração tão corrompido, tanto mais que não ouviria a palavra divina, destruidora do crime. Como aproximar-se daquele sanguinário sem se expor ao perigo de morte? Os santos não temem a morte, em se tratando da glória de Deus e bem das pessoas. Paulo, embora todos se esforçassem por dissuadi-lo, dirigiu-se à casa do facínora. Este, armado, saiu-lhe ao encontro, perguntando com arrogância e irritação: "Que deseja, padre?" O santo, tomando o crucifixo que levava ao peito, respondeu-lhe: "Que afaste de sua casa aquela infeliz." "Mas, padre, não há nisso mal algum." "Ordeno-lhe que a mande embora." Tais palavras foram como raios a abrandar o furor do celerado. "Quando devo despedi-la?" "Imediatamente," replicou o apóstolo. Deus tocara a alma do pobre pecador. "Sim, meu padre, eu o farei. Mas depois me ouvirá em confissão?" Pois não, meu filho," respondeu o terno pai, estreitando-o nos braços e banhando-o de lágrimas. "Eu o confessarei, consolá-lo-ei e será feliz." De acordo com Paulo internou num abrigo a infeliz mulher. O lobo, com admiração e contentamento geral, transformou-se em manso cordeiro, o escandaloso em humilde penitente. Essa conversão repercutiu por toda aquela paragem. Grande temor, no entanto, inquietava muitos. Os ladrões não estariam irritados com Paulo pela conversão do chefe? Não se vingariam? O apóstolo nada temia. Sua confiança repousava em Deus. Terminada a missão, dirigia-se para Manciano. Desculpem. Quando, ao atravessar extensa e solitária campina, houve fortes latidos de cães. Levantou os olhos e viu ao longe, em atitude de quem faz planos sinistros, numerosos ladrões, armados até os dentes e rodeados daqueles animais amestrados em sua arte. Era precisamente a quadrilha do ladrão convertido. Ao terem conhecimento do que sucedera ao chefe, estavam à espera do missionário. Paulo julgou-se perdido. Bem diversas, porém, eram suas intenções. Aproximaram-se respeitosos e saudaram o servo de Deus. Aqueles homens, conhecedores perfeitos da perversidade do chefe, mais do que ninguém, se impressionaram com aquela conversão e, somente podendo atribuí-la ao poder de um santo, desejavam vê-lo, conhecê-lo e venerá-lo. Encorajado pela acolhida inesperada, começou a falar-lhes de Deus e dos interesses do Espírito. Suas palavras penetravam-lhes nos corações insensíveis. Para ouvi-lo por mais tempo, acompanharam-no até as vizinhanças de Manciano.
Esse encontro não foi inútil. A boa semente lançou raízes naqueles corações e, regadas pelas orações do santo, não tardaram a produzir frutos. Dias depois, ao deixar Manciano, Paulo encontrou novamente os seus queridos ladrões, expressão entre aspas, que lhe suplicaram que os ouvisse em confissão. Reconciliados com Deus, obtiveram perdão das vítimas de seus crimes e da justiça humana, que havia muito os perseguia. Naquela época, os tribunais civis absolviam facilmente os criminosos, que o rigor das penas não conseguia regenerar, mas que o desvelo maternal da igreja reabilitava pelo arrependimento. Contente por tantas conquistas, o apóstolo recolheu-se aos pés do crucifixo para aurir novas forças. Suspensa a construção. Enquanto galgava o monte, procurava com o olhar o novo edifício, para admirar seus progressos, mas o trabalho estava paralisado. Explicaram-lhe que era a ordem dos ministros reais. Triste, passou a noite em oração. No dia seguinte, desceu a Betelo para inteirar-se do motivo. Responderam-lhe que o vice-rei fora transferido para Nápoles e somente seu sucessor poderia dar licença para o prosseguimento dos trabalhos. A fim de evitar delongas, resolveu ir pessoalmente a Nápoles tratar do assunto. Apesar do calor intenso do verão, empreendeu a pé a longa viagem. Nada conseguindo, retornou ao Monte Argentário, onde novas provações o esperavam. Não só não poderia continuar a construção, mas talvez até a parte construída fosse arrasada. Dor profunda para o coração do santo fundador. Tanto maior quanto horizontes sombrios prenunciavam grandes calamidades. Mas ele irá suavizá-las com o calor de sua caridade. Peregrinação a Coreto. Maria Santíssima lhe será a medianeira. Parte para Coreto. Visitar o pobre casebre, onde o Verbo Divino se dignou encarnar-se no seio imaculado da mais pura das virgens, beijar aquelas paredes sagradas, depositar no coração da mãe as angústias do coração ferido, essas as aspirações de Paulo da cruz. Lá irei mesmo de joelhos, se for necessário, exclamou o santo. 2 prodígios se operaram durante a viagem. Em Pitigliano, o doutor Gheraldini, grande amigo do homem de Deus, entregou-lhe uma carta para o padre Pedro Bianchi, um parente morador em Perugia. Um empregado de Gheraldini acompanharia Paulo até Cetona, através de verdadeiros desertos. Ao chegarem ao lugar denominado Cruz de São Cassiano, formou-se horrível temporal, anúncio de chuvas torrenciais. Ajoelhou-se o servo de Deus e orou por breve tempo. Coisa admirável. Chovia a cântaros, não, porém, na estrada por onde passavam. O guia julgou-o feiticeiro e confirmou-se nesse juízo quando, ao voltar, observou que de Cetona à Cruz de São Cassiano a estrada estava enxuta, mas começando dali tudo era água. Gheraldini esclareceu, dizendo-lhe que tivera a ventura de acompanhar um santo. O padre Bianchi, ao ver Paulo descalço e maltrajado, tomou-o por vagabundo, pô-lo à mesa dos empregados e fê-lo pernoitar em habitação separada, trancando-o a chave e a ferrolho. As janelas tinham grades de ferro. O humilde servo do crucificado notou todas aquelas precauções e alegrou-se no Senhor. Pediu apenas
que viessem soltá-lo bem cedo, pois devia empreender longa viagem. O eclesiástico esqueceu-se do pedido, e o sol já ia alto quando mandou a irmã abrir a porta ao prisioneiro. Mas o santo já estava longe. Sem dúvida, diz São Vicente Maria Strambi, abre aspas, de lá o tirara a mão do Senhor, que sabe, quando lhe apraz, operar maravilhas, fecha aspas. Aqui termina o capítulo 15, né? Que é a vida do santo de fevereiro a outubro de 1733, né? Então aqui nós temos um panorama, né? De novo da vida do santo, nas suas missões, né? Na sua vida de missionário, de apóstolo, né? Na sua vida de conversão das pessoas, né? Na sua vida de pregação, né? Da palavra de Deus. E aqui, como todos os grandes pregadores, né? Cada um com sua técnica, com a sua perspectiva, né? Da pregação. Cada pregador é um caso único na igreja, né? Desde a antiguidade, né? Grandes pregadores da igreja, né? Cada um usa uma forma de eloquência, cada um com sua santidade particular, né? Toca o coração das pessoas que ouvem o pregador, né? E também tem a diferença das épocas, né? A diferença dos problemas sociais que eles enfrentam, né? Os problemas da corrupção dos costumes que eles enfrentam, né? E então, desde os grandes pregadores da antiguidade, né? Um São João Crisóstomo, por exemplo, né? Passando pelo século XV, por exemplo, como nós vimos, São Bernardino de Sena, né? E agora, em pleno século XVIII, né? Um pregador extraordinário, né? E aqui tem toda a característica da ênfase de São Paulo, né? Na cruz de Nosso Senhor, né? Em Jesus crucificado, né? Então, ele pregava Jesus crucificado, né? E essa era a característica fundamental dessa pregação, né? E os efeitos extraordinários que isso tinha, né? Na população, né? Porque, na verdade, Deus envia o santo que fala aos corações da época, né? Aos corações endurecidos de cada época, né? E aqui Paulo, o nosso biógrafo, apresenta muitos prodígios, né? Que ele fez, né? Desde as conversões até a conversão do Facínora, né? E do seu bando de ladrões, né? Enfim, a pregação às religiosas de Santa Clara e nos apresenta também todas as tristezas que acompanhavam essa vida, né, de São Paulo da Cruz, né? A maior delas é provável que seja a interrupção das obras lá do Monte Argentário, né? E, enfim, e a sua, digamos assim, prisão, né? Imagina um padre, veja como é que é um coração endurecido, né? Como é que ele se comporta quando ele encontra um santo, né?
Pô, padre da igreja, né? Padre da igreja, certo? Esse padre, ele era amigo de um, é, de um, de uma pessoa em Pitigliano, Dr. Geraldini, provavelmente um, uma pessoa distinta da cidade, né? Pede a Paulo para levar uma carta a esse padre, né? E Paulo, obviamente, fosse ele quem fosse o destinatário, ele levaria, né? Mas eu imagino que Paulo, ao encontrar o padre, né, tem esperado um tratamento, né? Enfim, diferente, né? E veja que ele viu Paulo descalço e mal trajado, então ele percebeu as questões exteriores do Paulo, né? A aparência, enfim. Depois de uma viagem extensa, enfim, ele devia estar sujo, inclusive, né? Da viagem e tal. Ele colocou o Paulo para ter a refeição na mesa dos empregados, né? E trancou ele lá numa habitação separada, né? Com medo do mendigo, né? E veja, Paulo podia ter falado para ele, né? Alguma coisa que o tivesse comovido ou de alguma forma mudar de ideia, né? Mas Paulo não falou nada, né? Foi para lá, etc. Pediu a ele para abrir cedo o ferrolho da porta, mas enfim, não abriu. E aí ele saiu do lugar, mesmo com as portas trancadas, né? E tomara, né? A gente não sabe que esse padre, né, tenha percebido, né? O que ele fez, né? Mas veja, o padre, ele não teve nenhuma caridade para com esse mendigo, mesmo que fosse um mendigo, né? Vamos dizer que de fato ele tivesse sendo visitado por um mendigo, mal trajado, né? Descalço e mal trajado, né? Mesmo assim, o padre deveria ter tido outra atitude, né? E o que sempre me admira é esse silêncio dos santos, né? Por que Paulo não tentou convencê-lo de que, enfim, ele não era mendigo, né? Por que Paulo não fez uma pregação para o padre Bianchi, né? Porque ele tinha eloquência, né? Ele tinha meios de tentar demover o padre Bianchi, né? Então aqui a gente vê o silêncio de um santo, né? Perante um padre que está fazendo com ele uma grande injustiça, né? Esses silêncios são muito eloquentes, né? Vindo desses santos, né? A razão pela qual Paulo ficou em silêncio, a gente não pode saber, né? Mas é eloquente, né? Por que Paulo não tentou enternecer esse coração, né? Pois bem, eu queria agora ouvir as observações e comentários, se houver, dos senhores. Aí a gente pensa, né, professor, se esse silêncio é como aquele silêncio de Jesus diante de Pilatos e de Herodes, ou se é o santo que quer para si mais duras penas. Né? Isso. São essas duas possibilidades apenas. Não tem outra.
Não, é, ah, assim, eu acho que se ele visse, se ele sentisse alguma possibilidade de tocar o coração desse padre, ele não teria perdido oportunidade por nenhum argumento, né? Mas é aquela aquela coisa que me horroriza sempre, né? Do silêncio de Deus ou dos enviados dele para conosco, né? Conosco. É apavorante isso, né? Enfim, pode não ser nada disso, né? Mas o fato narrado dessa forma que o nosso biógrafo narrou, né? É eloquente pelo que ele não fala, né? Pelo que o nosso biógrafo não esclarece, né? E, e assim a gente fica pensando, né? Por quê, né? Um santo tão destemido, né? Que vai lá na casa do Facínora para convertê-lo, para enternecer o coração dele, ordena o Facínora a largar a concubina lá, depois converte a concubina, depois faz isso, aquilo, etc. Ele era destemido, né? Paulo era destemido, ele era viril, ele não se ah, ah, rebaixaria dessa forma perante um coração a ser conquistado, né, do padre Bianchi. Aqui ele teria uma missão nobre, né, que é, enfim, ensinar para o padre o que é caridade, né, ensinar para o padre como se fazem as coisas, né. Mas, enfim, esse silêncio é, é terrível, né? É tremendo. Eu sempre que me deparo com isso, eu fico. Eu me coloco, né? Na, na posição do padre Bianchi, né? Que fez essa besteira enorme. E, e fico pensando, né? Poxa, eu tive. Imagina se depois ele tiver descoberto, né? Vamos imaginar, né? E tomara que ele tenha, né? Descoberto frente a quem ele estava naquele momento, né? E o que ele fez com esse santo, né? Tomara que ele tenha descoberto, né? A gente não sabe. Tenha procurado depois o São Paulo, enfim. Mais algum comentário, alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Hoje é a festa do grande Agostinho de Hipona, né? De quem nós já tivemos a oportunidade de ler a vida, né? Aliás, já lemos a vida de Santo Agostinho e de Santa Mônica, né? E comentamos que ele no céu rogue por nós, né? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.